Fala, galera do segundo ano. Professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção das atividades do PET, agora semana 3 do PET, volume 3, certo? Vamos às atividades. Nessa semana 3, ele fala para a gente basicamente sobre as doenças bacterianas, né? Que é um assunto aí muito recorrente no nosso cotidiano. A gente está ouvindo muito falar sobre o coronavírus, né? Uma doença viral aí, que é a Covid-19, só que a gente tem várias outras doenças causadas por bactérias, algumas mais simples, mais comuns, né? Outras mais graves, mais perigosas, então tem que ficar de olho aí o que ele traz na tabela, né? Quais são as recomendações, as formas de transmissão. Então, muita coisa dá para aprender por essas atividades do PET aqui, certo? Vamos à correção, então. Atividade número 1. Um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção colhida em uma lesão da garganta de uma criança, onde havia uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca a difteria. O bioquímico sabe que essa doença poderia ser evitada se a criança... Então, ela traz 4 opções. Fosse vacinada, tomasse soro no início da doença, aprendesse a escovar os dentes precocemente, fosse protegida contra a picada de um inseto vetor. Ele traz essas possibilidades porque você tem várias formas, né, de se infectar por bactérias, né? No caso da difteria, se vocês voltarem lá na tabelinha que ele traz das doenças, ó, quer ver? Ó, a difteria está aqui, né? A difteria é a segunda doença que ele traz aqui para a gente. Aí fala que é transmitida através de gotículas eliminadas pela tosse, pelo espirro, pela fala, né? Vai se caracterizar aí, a manifestação é tosse, febre, dificuldade respiratória, mal-estar, rouquidão. E a forma de prevenção principal aqui que ele cita no final, né? Vacinação. Então, lá na atividade 1, a letra A seria a forma correta de prevenir que a criança, né, ou que a pessoa desenvolvesse essa doença bacteriana chamada difteria, tá ok? Na número 2, atividade número 2. Bactérias presentes nas placas dentárias podem, como parte de seu metabolismo, produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte em que se encontram, facilitando a penetração bacteriana e a formação da cárie. Um osso de galinha poderá ficar flexível, assim como a casca de um ovo poderá desaparecer se o colocarmos em vinagre por determinado tempo. Com base nos fatos anteriores e em seus conhecimentos, é possível afirmar que, exceto, né? Então, ele está pedindo para a gente o que tem de errado, qual das alternativas está errada, né? Quando ele compara aqui a ação das substâncias produzidas pelo metabolismo das bactérias, causando a cárie no esmalte do dente, a ação do vinagre sobre o osso ou sobre a casca do ovo, é porque eles têm basicamente a mesma composição química, né? A gente tem aí os minerais, principalmente o cálcio, né? Entrando na composição dessas estruturas do corpo, e a gente consegue perceber que ele está querendo evidenciar que é uma ação de uma substância ácida, né? Lembrar que o vinagre que ele cita aí no enunciado é o ácido acético, ok? Então vamos lá. Na letra A, as bactérias podem causar patologias para as quais podemos adotar medidas profiláticas. Está correto, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, então são as medidas profiláticas para evitar doenças bacterianas, né? Você pode lavar as mãos, você pode escovar os dentes, você pode tomar vacinas. Então, tem uma série de condições aí de medidas que podem sim evitar as doenças bacterianas. Letra B. As bactérias utilizam sais minerais retirados dos dentes para a síntese de sua parede, né? Da sua parede celular. Não, né? Quando a bactéria está ali realizando seu metabolismo, eliminando substâncias ácidas devido ao seu metabolismo e que acabam desmineralizando o dente, causando a cárie, ela não vai utilizar esses sais minerais para construir sua parede, porque a parede já existe,
né? As bactérias que estão ali fazendo essa ação, né, esse metabolismo e causando a cárie, ela já possui a sua parede construída, constituída, né? Então, a letra B é a que está errada, é a que deveria ser marcada. Vamos olhar as outras, né? Letra C. O vinagre utilizado para a flexibilização do osso e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias. Nem sempre vai ser o ácido acético, depende da bactéria, né? Então, assim, mas são sempre substâncias de pH mais ácido e que por isso são aqui comparadas com o vinagre, com o ácido acético, ok? Na letra D, carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias das placas dentárias para a produção das substâncias desmineralizadoras. Aqui no caso, nem sempre vai ser carboidrato, né, que a bactéria vai utilizar para fazer seu metabolismo, tá? E a substância, ela não está fazendo a produção da substância desmineralizadora com essa intenção de estragar o dente, né? Ela faz a reação química para obter energia e acaba produzindo, né, como consequência, uma substância mais ácida que acaba deteriorando aí o esmalte do dente, causando a cárie. Então, na número 2, a resposta certa seria a letra B, né, das bactérias lá, usando os minerais para sintetizar suas paredes celulares, ok? Na número 3, um grande número de doenças do homem é provocado por infecções bacterianas. Para combater essas infecções, é comum o uso de antibióticos. O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: uma amostra do material infectado do paciente é semeada numa placa contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Aqui no caso é uma placa de vidro chamada placa de Petri, né, onde geralmente as pessoas que trabalham no laboratório, né, os biomédicos, eles utilizam uma substância chamada agar-agar, que parece uma gelatina quase que transparente. E ela tem muitos nutrientes, então fungos, bactérias se desenvolvem muito rapidamente nessas placas de Petri ali, com temperatura e tudo mais controlado em laboratório, é bem fácil de fazer, tá? Pequenos discos contendo cada um deles um tipo diferente de antibiótico é então colocado na placa. Decorrido o tempo necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. Na figura que mostra uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes antibióticos e a zona escura a área de crescimento das bactérias. Então, a gente tem ali o disco A, B, C, D, E e F, né? E você percebe que onde colocou o antibiótico lá perto do círculozinho A, né? E lá perto da colônia D, você tem um disco mais esbranquiçado em volta dessas letras, que significa que naquele lugar as bactérias não proliferaram, ou seja, elas morreram, né? E o crescimento da colônia continua só em volta, onde o antibiótico não está atuando. E aí ele vem e pergunta, analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. Então, assim, quem está com o disco branco, né, ali onde você não tem mais bactérias vivas e que a área desse disco é maior, é o antibiótico A. Então, o antibiótico A deveria ser recomendado para esse paciente, pois a área clara em torno dessa região é maior, ou seja, não há crescimento da colônia bacteriana nesse entorno. E no restante da placa a gente vê que tem as bactérias ainda se multiplicando, e perto do disco D você também tem uma região branca, né, clarinha, onde essas bactérias estão mortas, mas ela é menor, né? Então quer dizer que a ação do antibiótico A foi mais efetiva do que do antibiótico D. Número 4. Estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado
o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Então, assim, a tuberculose, ela era uma doença relativamente controlada em todo o mundo, né? Só que de uns anos para cá a gente tem visto o aumento dos casos novamente, né? Justamente pelo uso indiscriminado dos medicamentos usados no tratamento, né? O tratamento da tuberculose dura em média 6 meses, né? Então é um tratamento longo, demorado, nem sempre os pacientes conseguem levar até o final. E isso acaba desenvolvendo bactérias resistentes a esses medicamentos, né? Outra situação, né, está falando aqui sobre as condições sanitárias. A tuberculose é transmitida do ser humano para ser humano através do ar, né, das gotículas de saliva que saem quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente fala. E se você está num lugar que é fechado, com muitas pessoas, né, grandes aglomerações, agora a gente está até mais tranquilo com relação a isso, né, porque nós estamos tentando controlar aí uma doença viral também transmitida pelo ar, né? E outra coisa que tem acontecido é uma nova forma, né, da transmissão da tuberculose, que é a... Não, gente, esquece. Eu tô louca. Tô confundindo aqui. Tô pensando em outra doença e tô pensando na tuberculose. Mas vamos lá. Na letra A. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? Se você voltar lá na tabela, né, que tem as bactérias causadoras das doenças, você vai ver que é o Mycobacterium tuberculosis, né? Ou bacilo de Koch. Ele tem esse nome porque Koch foi o cara que descobriu essa bactéria causadora aí da tuberculose, tá? Lembrei porque eu estava confundindo, gente. É porque antigamente, né, lá quando começou a ter a tuberculose, a transmissão não era de ser humano para ser humano, era através do leite da vaca, né? As vacas pastavam, acabavam ingerindo na alimentação delas os esporos do bacilo de Koch. Esse bacilo se desenvolvia dentro da vaca, saía pelo leite, então o leite ainda não era pasteurizado, não tinha nenhum tratamento, né? Era ingerido in natura e só depois é que a bactéria se adaptou aí na transmissão do ser humano para ser humano, tá? Na letra B, como essa doença é comumente transmitida? Então, é através dos pedigotos, né? Que são as gotinhas de saliva que saem quando a gente fala, quando a gente espirra, quando tosse, né? E uma das características da tuberculose é a tosse constante, por muito tempo, né? A pessoa tosse, assim, o dia todo, todos os dias, assim, por 15 dias seguidos, né? Até chegar ao ponto, às vezes, de sair sangue, né? Junto com o muco pela garganta. Então, essa é a forma mais comum de transmissão, né? Através das gotinhas de saliva, tá? De um ser humano para o outro. Na letra C, ele pede: explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. Então, assim, o que acontece? Naturalmente, o DNA nos organismos vivos sofre mutação, né? Gerando, às vezes, aí indivíduos mais resistentes, né? Diferentes dos que deram origem a ele. Mas o que acontece? Quando a gente usa os antibióticos da forma incorreta, você está potencializando, né, a possibilidade aí do acontecimento dessas mutações genéticas no DNA das bactérias, por exemplo, né? Se o médico falar lá que você está com tuberculose, precisa usar um medicamento por 6 meses, todos os dias, de tantas em tantas horas, é porque ele sabe que aquele período todinho vai ser o período que o antibiótico vai ser eficaz para matar toda a colônia que está naquele organismo, né? Toda a colônia, por exemplo, aqui do bacilo de Koch. Se a pessoa para o tratamento na metade, né? Ou então assumiu os sintomas, eu já não uso os medicamentos mais, o que acontece? Aquelas bactérias que ainda não foram mortas, elas se tornam naturalmente, né? Seleção natural,
resistentes ao antibiótico utilizado. Então, elas vão, se você voltar a utilizar o antibiótico para aquelas bactérias remanescentes, ele não vai ser eficaz, né? Ele não vai conseguir controlar essa doença, certo? Na número 5, o gráfico ao lado mostra o número de indivíduos de bactérias em uma cultura experimental, em laboratório, submetida a um antibiótico no momento X. Analise-o e responda às questões propostas. Então, assim, você tem um gráfico aqui que é o número que está relacionando, né? No eixo X, você tem o tempo, no eixo Y, você tem o número de indivíduos. E essa linha laranja, sei lá que cor que é isso, vai fazer o quê? Vai mostrar para a gente o desenvolvimento dessa colônia bacteriana. Você vê que no período a colônia está num crescimento constante. Quando chega no momento X, que é o uso do antibiótico, né? E durante todo o período B ali de tempo, você tem o decréscimo no crescimento dessa colônia, ou seja, as bactérias estavam morrendo porque esse antibiótico estava agindo. De repente, ali no momento C, D, você começa a ter o crescimento da colônia novamente e depois ele estabiliza e continua, né, lá em E, um crescimento mais estável. Então, ele vai perguntar para a gente, o que, lá na letra A, o que aconteceu em B? Então, no período B de tempo, a colônia vai ter vários indivíduos morrendo pela ação do antibiótico. Então, várias bactérias morrem, né, nessa colônia pela ação do antibiótico usado naquele momento X ali. Na letra B, explique o padrão observado em C, D e E. Então, como eu disse, nesse experimento o antibiótico tivesse sido usado da forma correta, a linha ali no tempo B teria descido até zerar a colônia, matar todos os indivíduos. Só que provavelmente esse antibiótico não foi usado nesse experimento pelo tempo necessário. Quando você chega em C, D e E, você tem novamente o crescimento dos indivíduos nessa colônia bacteriana, certo? É por isso que começa a subir lá no C e no D, e no E estabiliza o crescimento. E na letra C, um aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E, está lá no final do gráfico, né, seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A, que é a primeira parte do experimento. Você concorda com ele? Justifique sua resposta. Então, sim, né, a gente tem que concordar com ele. O que aconteceu aqui? Do momento B para o C, você tem as bactérias que se tornaram resistentes, né? Então, elas tinham alguma característica especial ali que fizeram com que elas fossem resistentes a esse antibiótico e dessem um reinício, né? Um recomeço para a colônia bacteriana. Então, e quando você chega em E, você tem os indivíduos diferentes geneticamente falando, né? Do que os indivíduos que estavam presentes em A, ok? Então, lá em E, você tem as bactérias resistentes que não tinha lá em A. Na número 6, qual a principal diferença entre bactérias e árqueas? Lá no finalzinho, né, do PET, ele comenta sobre o domínio árquea, né, no finalzinho da semana 3, as características básicas e o que diferencia, né, principalmente as bactérias das árqueas, é que a parede celular, né? As árqueas, a parede celular, as duas têm, tanto as bactérias como as árqueas. Então, elas são procarióticas, né? Os dois grupos são procarióticos, os dois grupos são unicelulares, só que a parede da árquea, ela não possui peptidoglicanos como a parede celular das bactérias comuns, né? Então, a principal diferença, assim, característica para diferenciar uma árquea de uma bactéria é a composição da parede celular, tá? Aí você pode falar assim, mas poderia ser o ambiente onde elas vivem? Não, porque nem todas as árqueas são extremófilas, né? Nem todas as árqueas vivem em lugares extremos, né? Temperatura muito alta ou muito baixa, ou muita salinidade ou muita acidez, tá? Isso daí a gente encontra a árquea em ambientes comuns também, tá? Então, a gente não pode levar a resposta da número 6 aqui
para esse lado do habitat desses organismos, tá? É basicamente que a composição química da parede celular das arcas não contém peptidoglicanos, como a parede celular que as bactérias apresentam, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Utilizem o vídeo aí para fazer as devidas complementações nas respostas de vocês. Quaisquer dúvidas que ainda existirem, podem me chamar, pode me perguntar, tá? Nós vamos usar bastante o chat do aplicativo Conexão Escola agora, né? Vamos abandonar um pouquinho o WhatsApp para dar uma maneirada aí no celular de todo mundo, ok? Fiquem atentos, façam as coisas aos pouquinhos, porque semana que vem já entra aí na semana 4, né, do PET volume 3, e aí a gente começa as devoluções, né? Se tiver tudo certo, é só tirar a foto e mandar. Se não tiver, tem que correr para colocar em dia, tá bom? Fiquem bem e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.